Gente, a gente vai para um momento muito importante, que é o momento das ofertas, amém? De novo. Gente, a gente vai para um momento muito importante, que é o momento das ofertas, amém? Quem quer chamar o João, vem aqui, por favor. Até ele chegar aqui, gente. Shalom, geração Teens. Bom, boa noite. Queria pedir para vocês abrirem em Deuteronômio 11. A gente vai ler o versículo 8 até o versículo 9. Enquanto vocês vão achando, eu vou ir lendo aqui, para a gente não perder muito tempo. Bom, o versículo 8 do capítulo 11 fala assim: Portanto, guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra a qual ides, para a possuir, e para que prolongueis vossos dias na terra, que o Senhor jurou aos vossos patriarcas, que daria a eles e a sua semente, terra que emana leite e mel. Bom, a gente vai falar sobre dízimos, primícias e ofertas, e eu queria falar com vocês sobre obediência, que é algo essencial quando a gente fala dessa parte. No contexto desse capítulo, é Moisés falando para o povo, o Deuteronômio inteiro é Moisés falando para o povo algumas ordenanças, o que deveriam fazer, o que não deveriam fazer e etc. E nesse capítulo especificamente, ele está falando ordenanças para que o povo possa entrar na terra, ser forte, possuir a terra, e para que eles possam prolongar os dias dele na terra. Do versículo 1 até o versículo 8, é só 9, é só isso que fala Deuteronômio 11. Depois vai falar algumas coisas, mas o foco nosso vai ser nesses 9 versículos praticamente, mas eu só li 2 para a gente ter um panorama geral. Moisés está falando para o povo: sejam obedientes, porque guardar a palavra é ser obediente à palavra. Guardar a palavra não é somente ouvir a palavra, vir no culto e achar que a gente já está sendo obediente. Isso não é ser obediente. Guardar a palavra é ouvir e praticar a palavra. Guardar a palavra é entender o que Deus está falando e praticar o que Deus está falando. E Moisés vai mostrar que quando eles guardassem a palavra, eles seriam fortes, ou seja, eles seriam capacitados para entrar na terra que Deus prometeu para eles. E não somente fortes, eles teriam dias prolongados naquela terra, ou seja, eles teriam dias acrescentados naquela terra. A obediência que Moisés fala nesse capítulo é uma obediência que tem sua base, ou seja, ela primeiro vem por causa do amor. Ela primeiro vem por causa do amor a Deus. Ou seja, Moisés está falando assim: Israel, obedeça a Deus, mas não obedeça a Deus só porque vocês estão ouvindo alguns mandamentos. Obedeçam a Deus por causa do amor de vocês a Deus. E aí ele vai falar do versículo 3 a 7 sobre o que Deus fez para eles. Então, Deus tirou Israel do Egito. Deus, ele acabou com os rebeldes, ele fez várias coisas entre Israel. E Moisés está falando assim: Israel, se lembra do que Deus fez. Eu queria falar para vocês, teens, se lembrem do que o Senhor fez por vocês. Quem aqui está há mais de um ano no teens? Quem já vem há mais de um ano nos cultos teens? Vocês que já vêm há mais de um ano, se lembrem do que o Senhor fez até agora. Se lembrem das vigílias que teve esse ano, que foi poderosa a vigília. Pessoas se entregando a Deus, pessoas recebendo o Espírito Santo. Se lembrem do que o Senhor fez. Se lembrem do que o Senhor tem feito até o dia de hoje, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. É impossível rejeitar o que Deus está fazendo. A gente precisa entender o que Deus está fazendo e falar assim: Ele está tendo compaixão de nós. Se lembre de onde Deus te tirou. Deus te tirou de algum lugar que você estava em pecado, você estava em morte. Ou se Ele ainda não te tirou, essa é a noite que Ele vai te tirar. Só que Moisés está falando assim: Israel, se lembre. Teens, se lembre de onde Deus tirou vocês. Se lembre o que Deus fez por vocês. E se Ele ainda não fez, você acha que Ele não fez, só por você estar vivo Ele já fez alguma coisa. Porque a vida que flui nos seus pulmões foi Ele que deu. Ele já fez alguma coisa. Ele já realizou algo. A gente só precisa entender o que Ele fez. A gente só precisa reconhecer o que Ele fez. E a nossa obediência precisa estar pautada nisso. Deus fez algo por mim, por isso que eu amo Ele. Deus me amou, mandando o seu Filho. Então eu preciso fazer algo. Eu preciso dar uma resposta para Jesus. Eu preciso dar uma resposta para Deus. Teens, dê uma resposta para Deus. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. É impossível nós ficarmos custeando entre dois senhores. Entre
duas coisas. É impossível nós queremos estar aqui, recebendo uma palavra, sermos abençoados e lá fora fazer o que a gente quiser. Não dá. Ou a gente vai amar a Deus e vai obedecer Ele fielmente, ou a gente vai querer o mundo. E se você quiser o mundo, amém, Deus te deixa ir lá, porque Ele é bondoso. A esse ponto de que Ele deixa a gente fazer o que a gente quiser, infelizmente. Porque a gente só faz, muitas vezes, pela nossa própria vontade, coisas más. Então, Deus está falando, Israel, Moisés está falando para Israel, Israel, se lembre do que Deus fez. E nós devemos obedecer sem religiosidade. Não é porque alguém está falando para você obedecer que você tem que obedecer. Não é porque alguém está falando, faça isso que você tem que fazer. É porque você ama aquela pessoa. Se você ama seu pai, você vai fazer porque você ama seu pai. E se você não respeita seu pai, se você não honra seu pai, você não vai obedecer ele. Nas costas dele você vai desobedecer ele. Se a gente não honra a Deus e se a gente não ama a Deus, a gente vai desobedecer a Deus. É uma coisa lógica, porque a gente não tem ele como prioridade. E outras coisas estão sendo prioridades no lugar dele. E tratando de dízimos, primícias e ofertas. Não venha ofertar só porque alguém está ministrando para ofertar. Não, venha ofertar porque você ama o Senhor. Porque você sabe o que o Senhor fez na sua vida. Você sabe o que o Senhor tem feito até os dias de hoje. Você sabe o que o Senhor tem feito nas células teens, nos cultos teens. O que o Senhor tem derramado sobre vocês. Vocês sabem, nós sabemos o que o Senhor tem derramado sobre nós. Porque o Senhor tem derramado grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas. Então a gente precisa relembrar e falar assim, eu vou entregar porque Ele me amou primeiro. Porque Ele tem derramado um amor sobrenatural. Ele tem feito coisas que eu não merecia. Só que Ele tem feito ainda assim. A gente não merece, mas Ele tem feito. E nós devemos entender que se nós obedecermos em partes, não é obediência, mas desobediência. Como aconteceu com Saul. Samuel foi bem claro com Saul. Vá, derrote o rei dos amalequitas e acabe com tudo. Saul, ele só destruiu as coisas vis. Ele pegou as coisas boas para eles, deixou o rei dos amalequitas vivo e falou, agora eu vou entregar do que eu peguei de bom, de oferta, não faça isso. Se Deus te pediu uma coisa, obedeça ao Senhor antes de querer ofertar qualquer coisa. Não venha ofertar no altar do Senhor, não venha entregar nada ao Senhor, se a sua vida ainda não está sendo obediente, porque não vai ser isso que vai ser aceito. Se a sua vida não está andando em obediência, então não venha entregar no altar do Senhor. Primeiro, peça para o Senhor te mudar de dentro para fora. Primeiro, peça para o Senhor ter uma mudança em você. Peça para o Senhor te mudar de uma maneira profunda, para que você possa amar Ele e depois entregar aqui. Porque a igreja do Senhor, ela não precisa do dinheiro de ninguém. Se for preciso, Ele faz chover dinheiro do céu. Mas Ele quer um povo e uma geração que entendeu o que é obedecer, o que é cumprir os princípios bíblicos. E o que é ofertar, o que é dizimar, o que é primiciar, Ele quer alguém que tenha um coração voltado a Ele. Então, nós precisamos entender que obediência pela metade, infelizmente, vira desobediência. E no final das contas, ele vira maldição. Porque desobediência atrai maldição. E se nós queremos colher as bênçãos que saem desse altar, a gente está escolhendo de tabela ser obediente a Deus. Se a gente quer as coisas que Deus pode fazer na nossa vida, a gente está escolhendo de tabela ser obediente ao Senhor. Porque Moisés vai falar, ainda nesse capítulo, no final desse capítulo, se vocês obedecerem, tem uma bênção para vocês, mas se vocês desobedecerem, tem uma maldição. Se a gente não obedece ao Senhor, a gente perde as bênçãos, mas se a gente escolhe as bênçãos, a gente está escolhendo obedecer a Ele. Nós precisamos obedecer a Ele, porque a gente ama Ele. Porque a gente entende que Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho nos amou, morrendo naquela cruz. O seu Filho tem feito coisas grandes em nós, na nossa família. Nós precisamos entender isso. Isso precisa marcar o nosso coração. Isso precisa marcar a nossa mente, a nossa alma, a ponto de nós falarmos assim, Deus, eu não vou entregar hoje porque eu tenho dinheiro sobrando na conta. Eu não vou entregar hoje porque alguém está pedindo. Não, é porque o Senhor fez algo por mim. É porque o Senhor tem feito algo na minha vida, tem feito algo na minha casa. O Senhor tem feito algo nas células. O Senhor tem feito algo na minha escola. E por isso eu vou te entregar. É em gratidão e em amor que eu vou te entregar, Senhor. Eu não vou te entregar porque alguém está pedindo ou por religiosidade. E eu não vou te entregar pela metade. Eu vou te entregar não somente a oferta, mas isso só vai ser um sinal da minha vida rendida lá fora.
Só vai ser um sinal da minha vida em oração, em jejum, em leitura da palavra. Só vai ser um sinal da minha devoção ao Senhor. Só vai ser um sinal daquilo que eu tenho tido com o Senhor, que é uma vida de entrega e devoção. A nossa obediência, ela não pode ser manca. Se a gente quiser obedecer, é por inteiro. Porque nem, se for para obedecer pela metade, nem obedece. Fica no mundo que é mais fácil. Não precisa fazer uma obediência manca. A obediência precisa ser por inteiro. Ou você se entrega por inteiro ou não entrega nada. Não precisa. O Senhor não precisa da sua entrega pela metade. O Senhor quer o seu coração por inteiro e não pela metade. O Senhor quer uma geração que tem uma ferida de amor por Ele. Uma geração que vai passar pela terra de Canaã e vai ganhar aquele território, mas o coração ainda vai estar em Deus. Ainda vai estar no Senhor, ainda vai estar nas coisas do céu. Então eu queria pedir para vocês se levantarem nesse momento e a gente vai orar pelos dízimos, primícias e ofertas. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. E, Senhor, nos dá uma obediência por completo. Que os nossos dízimos, primícias e ofertas, Senhor, sejam abençoados nesse momento. E que nós possamos te entregar tudo. E isso só seja um sinal da nossa devoção e adoração a Ti. Em nome de Jesus, nós te entregamos essa noite e esse culto. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.